Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Livro de Atos, capítulo 2, do 14 em diante. Atos 2, do 14 em diante. Cada um de nós está lendo um versículo até o 36. Amém? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão em liberdade. Como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mais pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão. Bem do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu farei a O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas escutarem essas palavras. Acredito verdadeiro. Varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas. Prodígio e sinais de Deus por ele e por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os, os crucificastes e matastes pelas mãos do inimigo. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque ele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha vida exaltou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, que está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, segundo de seus ombros, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne,
sorte que exaltado pela destra de Deus, e tem recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Porque Davi não pediu ao céu, mas ele só se dizia a Deus, ao meu Deus, assentaste à minha direita. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Sabe, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. O que nós vamos ver hoje aqui é o sermão e as primeiras conversões. A gente vai terminar o capítulo 2, depois o pastor continua quando ele puder estar aqui com a gente. Nesse sermão, isso que a gente acabou de ler foi o sermão, o primeiro sermão, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, como nós vimos no domingo passado. Primeiro sermão que Pedro pregou, primeira vez que ele pregou, cheio do Espírito Santo. E essas palavras foram palavras de um pescador, uma pessoa sem estudo, para vocês verem como o Espírito Santo já estava agindo ali através de Pedro. E nesse sermão, Pedro explica 3 coisas. Primeiro, o que havia acontecido. O Espírito fora derramado. A gente viu isso dos versículos 14 até o 21. Não era embriaguez, mas o poder do Espírito. O que aconteceu foi prometido por meio do profeta Joel. A promessa havia se cumprido. Deus havia derramado o seu Espírito sobre toda a carne. É importante dizer que o Espírito sempre esteve na história do povo de Deus. Ele atuava, ele agia, ele capacitava e ele guiava. No entanto, o Antigo Testamento mostra que o revestimento, a unção, o poder do Espírito era concedido não a todas as pessoas, mas apenas aos profetas, aos reis e aos sacerdotes. Agora, cumpriu-se a promessa de Deus de que derramaria seu Espírito sobre todo o seu povo, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e servas. Ou seja, o batismo do Espírito Santo não está limitado ao sexo, nem à idade, nem à situação socioeconômica de ninguém. Todos os que creem são batizados com o Espírito Santo. Segundo, como havia acontecido? Jesus estava vivo. Pedro lhes deu 4 provas da ressurreição de Jesus Cristo. De Nazaré, como os convidou a crer em Cristo, e da cidade de Nazaré, que havia realizado muitos sinais e milagres. Só olhar o versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre nós, com maravilhas, prodígios, sinais que por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ele falando de Jesus de Nazaré, o Nazareno. Jesus é citado assim várias vezes. Pode ver no capítulo 10, versículo 38, no capítulo 22, versículo 8. Isso, capítulo 10 de Atos, versículo 38. E o 22, 8. Capítulo 10, versículo 38.
22:8. E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Amém. São só referências, porque até Jesus mesmo se apresentava como Jesus Nazareno. A segunda prova de Pedro foi a profecia de Davi. Olha só, Salmo 16. Vamos abrir o Salmo 16. Salmos, número 16. É o versículo 10. Pois não me livrarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo venha por corrupção. Amém. Como Pedro já explicou, essa profecia não se aplicava a Davi, porque Davi já estava morto e sepultado, e Davi não ressuscitou. Ele certamente viu a corrupção. Jesus foi sepultado, mas não ficou morto. A carne dele não voltou ao pó, porque ele não veio do pó. A terceira prova foi o testemunho dos cristãos. Cristo, após ressuscitar, apareceu durante 40 dias para os discípulos dele. Durante esse tempo, Jesus comeu com eles, andou com eles, ensinou eles, deu provas da sua ressurreição. Os discípulos foram testemunhas oculares de que Jesus de Nazaré ressuscitou. Hoje, pela fé, todos os cristãos são testemunhas da ressurreição de Jesus. A gente não vê, mas a gente sabe que ele ressuscitou. Tanto que ele falou para Tomé, né? Igual Tomé falou, eu só vou acreditar se tocar, se eu ver a mão machucada e tocar no lado dele onde foi. Aqueles que não vão ver, que não vão tocar, mas vão acreditar. E esses somos nós, para a glória de Deus. A quarta prova que Pedro apresentou da ressurreição de Cristo foi a presença do Espírito Santo. Joel prometeu que um dia o Espírito viria, e o próprio Jesus prometeu enviar a dádiva do Espírito Santo ao seu povo. Olha só, Lucas 24, 49. João 15, 26. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas é novo, velho? Novo. É novo. Porque achar pode ler.
Lucas 24, 49. João 15:6. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai venci de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará comigo. 24, versículo 49. 49. Pode. Esse sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até sejais revestidos de poder. Jesus fazendo a promessa. E o Espírito Santo, Consolador, E Wellington, João 14, 26. Irmão Zé Pereira, Atos 1, 4. É o novo, é o que a gente está escutando. João 14, 26 e Atos 1, 4. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Versículo 4. Isso. Ele, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Ele ouviu. Muito tempo desse dia. Não, Joel é perto dos profetas, os profetas menores. capítulo 2, vinte e 29. Já é capítulo 2, 28 e 29. Depois de sábado, aí fica fácil. depois de Daniel, Depois de Deus,
o senhor leu o 29. Eu vou ler o 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos conselhos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. É só para a gente ver na Bíblia o que está escrito, que a gente acabou de ler aqui. Que Joel, de idade, de situação financeira, todos nós temos o direito dado por Deus, ganhado por Jesus, de sermos batizados com o Espírito Santo. Terceiro, por que havia acontecido? É a terceira explicação que Pedro deu. Para capacitar os escolhidos. Esse a gente ainda não leu, que é em Atos, no capítulo 2, onde a gente vai estar lendo agora. Atos 2. Sim. Pode ler? Atos 2. Do 36 até o 41 que a gente vai ler, tá? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouviu eles isto, com o gelo em seu coração, e perguntaram àqueles e aos demais: apóstolos, que faremos varão e irmão? Receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós. A vossos filhos e a todos os testemunhos. Então somos Deus nosso Senhor chamado. E com muitas outras palavras, testificava e levantava, dizendo: Salve, esta geração, De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. 3.000 almas. O Espírito veio para capacitar a igreja na missão evangelística. Ele convence do pecado, ele regenera a alma e introduz no corpo de Cristo. O Espírito Santo foi derramado para capacitar a igreja evangelística a salvar os pecadores, implantando a mensagem nos corações. O Espírito foi derramado para que a gente pudesse ir lá anunciar o Evangelho para que os pecadores fossem salvos, assim como uma vez fizeram com a gente. Amém? Está dando para entender até aqui? Nenhuma dúvida? Amém. Agora, Atos de 2, do 37 até o
o 47 vai nos mostrar as primeiras conversões. A gente leu até o 41, aí vamos terminar de ler, do 42 até o 47 agora. 42 e 47. Que até o 41 a gente acabou de ler. Então vamos ler do 40, pode começar do 42. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e a partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendia as suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um havia de E descobrir e singeleza de coração. Primeiro, o chamado ao arrependimento confronta o coração. Wellington, abre aí, Hebreus 4:12. Irmão Pereira, pode abrir aí. Pode abrir toda aberta. É o mesmo Atos, o versículo 38. Atos 2:38. Quando a gente está lendo. Pode continuar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele disse-lhe, Pedro, mas hoje, ele disse-lhe, Pedro, a arrependei que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O chamado ao arrependimento confronta o coração. Aqueles que são tocados pela palavra são Tem perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo efetuou a comunhão. Aqui ficam definidos os 4 pilares da primeira igreja. Aliás, os 5 pilares da primeira igreja. Primeiro, permanecer na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, como testemunhas de Cristo, iluminar o seu caminho através da palavra. Nada melhor, porque eles não tinham o evangelho como nós temos, eles tinham os apóstolos, e os apóstolos andaram com Cristo, viveram, eles já estavam fazendo o que Jesus fazia. Eles já estavam curando, já estavam expulsando demônios. Como Jesus disse, que a gente ia fazer coisas maiores do que ele fez. E só no primeiro sermão, Pedro já conseguiu 3.000 almas para Jesus.
Segundo, permanecer em comunhão com os irmãos. Uniram-se em família e corpo de Cristo. Como nós hoje temos a nossa igreja, nós temos os nossos irmãos em Cristo, os irmãos na igreja. Assim eles eram lá, só que muito mais. Eles realmente, a primeira igreja foi realmente muito unida. Não somente porque era a primeira, mas porque eles estavam no primeiro amor, né? Eles estavam ali todos no repartir o pão, lembrar de Cristo no repartir o pão, sacrificado por nós. Nós vimos aqui que todos estavam todos os dias juntos no templo, né? E partiam o pão, comiam juntos com alegria, com o coração puro. Isso que quer dizer singeleza de coração, um coração puro, sem um ficar olhando para o outro porque ele está comendo demais, ou aquele ali não come quase nada, não trouxe nada para cá e está comendo. Eles não tinham isso. O coração deles era singelo mesmo. E toda vez que eles faziam isso, eles lembravam de Jesus, quando Jesus partia o pão. Terceiro, esse foi o terceiro. O quarto, nas orações. Mesmo antes de receber o Espírito Santo, os discípulos permaneceram em oração, ainda mais agora que somos inspirados por Ele. A oração é o respirar da vida espiritual, do crescimento e do resultado das vitórias em Cristo. Quando você está orando, você está cheio do Espírito Santo. Você não ora sozinho. O Espírito Santo para com você. O Espírito Santo está com você. Não é? Ele põe as palavras para você falar. Quando você não sabe o que dizer, Ele fala com Deus por nós. Não é assim, irmão? Então, nessa hora, a gente para de andar com Jesus fisicamente para estar lado a lado em espírito. Estamos ali em espírito com o nosso Senhor. E o quinto pilar da nossa igreja, da nossa primeira igreja, a primeira igreja de Jesus. Crescimento por parte de Deus. Deus ia acrescentando os que haviam de ser salvos. É isso que diz aqui o versículo 47 do capítulo 2. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha que lindo. A gente louvando a Deus e caindo na graça dos nossos vizinhos. Era isso que eles faziam. Louvavam a Deus e caíam na graça dos vizinhos, do povo deles lá. E olha que eles nem gostavam de cristãos. Eles estavam caindo na graça deles. Isso para poder, Deus permitia isso para eles poderem ganhar mais almas. E olha só, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quer dizer, não é porque eu fui atrás do irmão que eu ganhei o irmão para Jesus. Foi Deus que escolheu o irmão para Jesus. Não é porque o Wellington sai daqui, vai para a casa do amigo dele, conversa com o amigo dele, fala de Jesus, ganha o amigo dele para Jesus, que foi o Wellington que foi irmão. Foi Deus que escolheu a ele para servir a Jesus. Foi assim com cada um de nós. O que fazer hoje em dia? Eles viviam em comunhão, nós temos que viver em comunhão. E essa comunhão Wellington,
ler do 1 ao 3. Irmão Zé Pereira, 1 João. Não, faz o seguinte, o senhor, irmão Zé Pereira, abre Hebreus, capítulo 13, o Wellington, 1 João, capítulo 4. Só deixa aberto, não lê ainda não. É o Novo Testamento, tá, irmão Zé Pereira? É o Novo. Hebreus. Hebreus 13, do 1. Capítulo 13. Isso. Capítulo 13. Do 1 até o 3. Nós especiais da hospitalidade, porque por ela alguns não, sabendo hospedaram anjos. Senhor? Até o 3. Lembrai vós dois presos, como se estivesse presos. Como ele que nos maltratados como sendo a vós, mesmo também no povo. Isso. Sem distinção social. Olha ali que o irmão leu para a gente. Permaneça a caridade fraternal, quer dizer, o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade. Sejamos hospitaleiros. Alguns no passado, no Antigo Testamento, hospedaram anjos sem saber que eram anjos. Muitas vezes eu ouço dizer, eu não sei se é verídico, mas eu ouço dizer que pessoas ajudaram outras pessoas e na verdade estavam sendo testadas, estavam sendo provadas, né, por Deus, para ver se eram mesmo caridosas. E ali elas faziam as coisas para a pessoa e estavam mesmo fazendo para Deus. Lembrando dos presos, né, como se nós estivéssemos presos com eles. Nesse aqui era os presos os cristãos que estavam presos, né? Que cristão era muito perseguido naquela época. Mas hoje é para a gente pensar e lembrar que tem muitos que estão presos, receberam a Jesus, né, na cadeia, no cárcere, e estão lá. E não é fácil ficar lá dentro. Já fui muitas vezes em presídios, não é fácil ficar lá dentro, nem perto é fácil de ficar. Imagina lá dentro, sem perspectiva de sair. Então, eles pediram para a gente estar lembrando deles como se a gente estivesse lá dentro. Vamos orar por eles como se fosse um de nós que estivesse lá dentro, como se nós estivéssemos lá dentro. Temos que orar por eles, para Deus estar ajudando eles a superarem, a se separarem cada vez mais lá dentro. E dessas pessoas que são maltratadas, nós aqui, graças a Deus, temos a liberdade de falar de Jesus. Não sofremos
somos discriminados, mas não temos aquele sofrimento que os outros têm nos outros países. Pessoas são queimadas vivas, são mutiladas, são espancadas porque são cristãs. Então, que nós possamos estar sofrendo isso com elas. Pensa nisso quando tiver uma notícia, ora, esteja orando por essas pessoas que não têm a liberdade em seu país, pelos missionários que estão em outro país correndo risco de morte, né, por estar falando de Jesus, por estar cumprindo aquilo que o Senhor mandou. O ajudar um ao outro, não apenas espiritual, mas também fisicamente. 1 João 4, do 7 ao 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. É isso aí. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só. Nos amemos uns aos outros. João sempre. Não tem como. Então você tem que estar sempre fazendo ao seu irmão aquilo que você. Se eu quero uma casa melhor para mim, então eu quero uma casa melhor para o meu irmão. Se meu irmão está andando a pé e eu tenho um carro, Senhor, ajuda o meu irmão. Não na linguagem, tem pessoas que eu quero ir. Não, é ser humano, né, irmão? É ser humano. São evangélicos, não são cristãos. O cristão não vai fazer isso jamais. Evangélico é o nome de uma religião, né? Cristão já é um modo de viver seguindo a Cristo. Aí cristão não faz isso não, mas evangélico faz. E feio, mas faz, né? Passar por cima dos outros, né? O mais é católico, Todo mundo faz. Católico, evangélico, espírita, todo mundo faz. Só que para os denominados evangélicos fica mais feio, né? A denominação evangélica fica mais feio porque são muito observados. Aí aparece mais por causa disso. Eu ia parar a roupa, o mal vestido, mas lugar ninguém vai para pior. Verdade. Verdade. Mal vestido, mal calçado. É complicado. Só Deus, né? Só Deus. A gente tem que orar para isso, matar esse velho homem aí e ficar reparando as coisas. Agora mulher é homem. Não, mulher repara mesmo. Lá embaixo, quem tiver que dotar a igreja lá, tem que ficar e presta atenção no pastor lá. Ficar olhando o povo lá. Eu estou vendo. Olhando. Eles ficaram só lá na estação. A estação até que nem existe. Nem olha muito. Né? Mas é assim. Os denominados evangélicos são muito observados mesmo. A gente tem que começar a ser cristão
né, para essas coisas não ficarem no meio da gente. Se responsabilizar um pelo outro, Elton, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quantas vezes que se vai aproximando daquele dia. Então, que o Elton acabou de ler ali, em Hebreus 10, 25. Vamos nos admoestar uns aos outros, como a gente está fazendo, né? Não vamos ficar reparando no irmão, não vamos ficar reparando no pé do irmão, no calçado, na vestimenta. Não é isso que Jesus quer. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a gente tem que falar. O irmão, fica firme. O irmão permanece na palavra, permanece na fé. Jesus está chegando. Jesus está chegando. O diácono Antônio falava assim: eu escuto falar que Jesus está voltando desde quando eu me entendo por gente. Ele falava isso sempre. Aí eu falava para ele: então está cada vez mais perto, né? Na Bíblia, eu sei, de 1004 e 2000 para cá. Não. 2000, não está escrito na Bíblia, não. O homem, às vezes, é o homem que não está escrito na Bíblia. Isso foi um homem chamado Nostradamus que escreveu no livro dele. Não, na Bíblia não está. Não, isso não foi Deus que falou, não. Foi não. Então, não, a gente estudou. Aí eu vou dar dois filhos. Eu relembro. Aí dois filhos. Muito maravilhoso. Aqui ela marca. Que é esse? A senhora não se perder. São só o Gerson, são muitos ali. São muitos lugares. São muitos. Eu não contei não. Eu li tudo, sim, graças a Deus. Eu li a Bíblia 4 vezes. Mas de Gênesis a Apocalipse. Não faço leitura nada. Tem que ler para cada voltando de novo para ele no mesmo, hoje. Eu quero saber como vai estudar ele, não dois, aí tem que marcar. Agora a gente está. Se o senhor quiser acompanhar, a gente está em Êxodo agora. Não, eu vou terminar aqui mesmo. Qualquer dia eu volto lá. Não, aí, mas a gente lê e estuda toda quinta-feira. Não, aí é aqui na eu leio em casa, mas então, na leitura diária é corrida. É corrida, não é espalhada, não. Tá certo. Não perder. Ainda tem uns versículos que falam mais do coração e a gente marca lá, né? Falar com o pastor, com o irmão, e outra coisa. Eu li a duas coisas. Aí eu tenho aqui, é só ver aqui. Agora, ingênuo que eu tenho ingênuo. Agora, dois piques aqui, eu voltei de novo. A gente não entende na hora, a gente fala. A senhora nesse caso, ela, né? É. Não, né?
Quando me chama a atenção, falar, nossa, Deus falou aqui, Deus falou comigo, aí eu vou lá e não, mas para, você tem que conviver depois. É uma meio. Fica entre as É uma cadeia de. Dá para ler. Dá para ler. Tá. Mas eu gosto mais da cadeia. Os versículos que falam comigo na hora, eu vou lá. Ou então aqui. Então lá, aí depois serve para fazer o sermão, né? Isso. Igual a gente salva, né? Tem uma coisa. É para me levantar, então. É um trechinho para levantar e deitar. Então, eu olhei a Bíblia, então isso aí eu marquei. Eu marquei para levantar. Eu caiu. Quando o senhor gostar de um versículo, faz isso, marca ele. Aí quando chega na oportunidade, a gente. Né? Quando a gente gosta, vou falar isso aqui lá na igreja quando tiver a oportunidade. Foi assim que eu comecei. Aí lia um monte de vezes. Aí quando chegava lá na frente, que eles me davam a oportunidade, aí ó, treinando assim. Treinando assim. Aí falava. Mas foi o Espírito Santo, né? Aí a gente consegue, depois a gente vai passando. O Espírito Tá melhorzinho, né? Tá Deus vai capacitando. Agora você não tem mais. Eu também. Você está cada vez melhor. Agora não tem assim. Cabeça. Idade, isso não sei. Mas aqui na Bíblia, melhor para água, uma coisa, agora na Bíblia, melhor a Bíblia, outra coisa. Na Bíblia eu sou meio fraco de batom de fraco. Agora eu vou ter na Bíblia. Não, na Bíblia. Agora é depois quando eu falar a cabeça. O que a gente quer mesmo é a Bíblia, né? Então, para concluir, quando a igreja se mantém unida em Cristo, pelo lado de dentro, ela tem respeito e autoridade do lado de fora. Olha só, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Se nós continuarmos nesse amor que nós temos uns pelos outros, nada nos separa do amor de Cristo. E quando a gente se mantém unido aqui, sempre unidos em Jesus, aqui dentro na igreja, quando a gente sai, não há demônio que possa querer nos enfrentar. Só você olha, você não precisa nem chegar perto dele. Você olha, sai em nome de Jesus e pronto, vai embora. Não precisa nem ficar lutando com o diabo, como alguns gostam de falar. Fiquei brigando com o diabo a noite inteira. Bobagem. A autoridade que Jesus nos deu é essa. Sai em nome de Jesus, acabou. E a gente consegue isso, esse respeito, essa autoridade do lado de fora das portas da nossa igreja, com a nossa união, com o nosso amor aqui dentro. Amém? Bom, concluído o capítulo 2 do livro de Atos na nossa escola dominical.